com os 4 suspeitos, né, eu queria que vocês falassem um pouco desse outro lado. Eles têm noção da repercussão que o caso tomou e eles têm noção disso, de que tipo de exposição que eles tiveram na mídia? Olha, eu acho que não. Eles não têm ideia da repercussão que houve, mas eles tinham uma certeza de que se eles fossem soltos, eles seriam mortos. E, lamentavelmente, é isso que acontece. Porque nós já tivemos diversos casos em que as vítimas acabaram sendo mortas depois que foram soltas. Quer dizer, porque eram arquivos vivos. Eu acho que esse, enfim, eu ensino muito esse caso, ensina muito quem exerce a profissão no dia a dia, que, enfim, qual é a credibilidade da fonte oficial? Em geral, a fonte oficial tem um crédito muito grande e isso é superestimado, entende? Em geral, principalmente no dito jornalismo policial, enfim, rádios AM, programas tipo 190, vocês podem, tirem um dia para assistir isso e vejam de que forma é feito o jornalismo. Assim, a palavra da polícia é tida como a verdade. E não é assim. O jornalista tem que desconfiar de todas as fontes, ele tem que questionar todas as fontes. E nesse tipo de abordagem isso não é feito. Assim, a palavra da polícia é tida como a verdade, não é questionada, jamais é questionada. E não só nesse caso, mas em outros, a gente já viu o direitos humanos e o direito à defesa de suspeitos serem violados, assim, a pessoa não querendo falar. Isso eu vi quando eu era foca na gíria do jornalismo, estava começando em redação. Eu vi um delegado dar um tapa na cara do preso, porque o cara não queria dar entrevista, com a cabeça baixa, e a TV queria gravar uma entrevista com ele, e ele estava com a cabeça baixa. O delegado deu um tapa na cara dele e falou: agora vai levantar a cabeça, o vagabundo vai falar. Entendeu? A matéria está aí. Para mim, a matéria é essa. O delegado dá tapa na cara do preso para obrigar o preso a falar. Mas, enfim, para esse tipo de jornalismo policial, a matéria é o que o preso ia dizer. A maneira como foi obtida a declaração não importa. E há suspeitas no caso do Tainá, de que alguns jornalistas, cinegrafistas inclusive, testemunharam agressões aos presos e não gravaram. Entende? Essa é a matéria. Essa é a matéria, essa é a questão. Como jornalista, a polícia, o governo, a oposição, qualquer fonte tem que ser questionada e o que ela afirma tem que ser pesado e ponderado. Assim. Ainda mais hoje, que a gente tem enfim, dá para dizer que a gente tem uma crise no mercado de jornalismo, você tem poucos jornalistas em redações, então não há a reportagem de fato, entende? Não tem um repórter, como havia antigamente, a figura do repórter que ficava na rua o dia todo. Uma das poucas exceções, eu acho que a gente tem aqui, é o James, do Canal 12, que é um repórter de fato, que ele apura a informação que ele publica, mas de resto o jornalismo é meramente declaratório. Assim. Então a polícia diz A, daí o advogado dos presos diz B. Então é preciso ponderar muito bem isso. Assim. Não se pode tomar uma afirmação, mesmo que seja de uma fonte oficial, como a verdade. Isso tem que ser questionado, tem que ser pesado. O trabalho do jornalista é esse, senão você vira um assessor de imprensa da polícia. E boa parte do jornalismo, infelizmente, faz isso. Bom, gostaria de aproveitar as palavras do Rafael e realmente foi muito feliz. Eu vejo o seguinte: dentro do jornalismo há uma responsabilidade realmente de apurar a fonte, a questão de pensar as frases, né, que o entrevistado... isso também acaba pode deturpar aquilo que ele disse, pode dar um entendimento diferente daquele que era proposto. Entendo também o fato da exposição antes de qualquer averiguação disso pode acabar decepando o destino de uma família. Você pega teve um caso, não lembro bem quantos anos, 4 anos atrás, um senhor ali no bairro de Curitiba que tinha: olha, não posso cuidar do meu filho, você pode dar uma olhadinha, já volto, só vou ali fazer um pagamento no banco, já volto.
A criança veio chorando para casa, ele já não, estuprou meu filho, né? Estuprou a criança, ou ele abusou da criança. Esse senhor foi levado à delegacia, foi mostrado o rosto dele, né, como estuprador de criança. Depois foi comprovado que não. Mas como que você faz? Eu sempre coloco o seguinte: é como se subisse num edifício e soltasse, abrisse um travesseiro de pena e jogasse. Dificilmente você vai conseguir garantir a reunião de todas as penas de novo. Umas vão para o bueiro, outras vão para a rua, outro o gari levou, outra já está no lixo. Quer dizer, você não consegue reunir todas. E hoje a gente sabe, o exemplo da internet, né? Você pode tentar, esses crimes cibernéticos, você tenta tirar, às vezes a Cicarelli sofreu muito com isso, depois nós tivemos outras atrizes aí, não consegue tirar tudo, porque alguém pode ter guardado, baixado essa foto, alguém pode ter baixado essa reportagem, e existe um risco de você ter essa imagem de novo, essa reportagem de novo em voga, lançado por alguém. Então tudo isso causa realmente uma preocupação. Esse caso dos meninos, por exemplo, os 4 acusados. Se vocês repararem nesse jornalismo investigativo, policial, vocês vão notar, os acusados normalmente eles tentam puxar uma blusa, eles tentam colocar uma camiseta, eles tentam pôr qualquer coisa que possa dar algum mascaramento, cobrir o rosto. Esses 4 meninos, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles estavam olhando para tudo quanto é lado, se erguiam a cabeça, viam as luzes, tanta câmera, tanta máquina fotográfica, tanta filmadora, tanto repórter. Eles nem sabiam o que estava acontecendo, gente. Eles estavam com aquele olhar de curiosidade, tentando entender o que realmente estava acontecendo. Isso, na verdade, não é postura de pessoas que são criminosas. Posso fazer uma provocação? Uma enquete rápida aqui. Levanta a mão quem acha que os 4 são inocentes. Não são. Em tese, pelo Ministério Público, eles são suspeitos do crime ainda, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu entendo toda a argumentação do Dr. Roberto, mas a questão é a seguinte: o jornalismo se faz com paixão, mas não com paixão pelo caso que você está apurando, entende? Da mesma maneira que se condenou previamente, não se pode não citar previamente. O jornalista busca o fato, e nesse caso a imprensa deu muito pouco fato e muita versão. Essa é um evento para discutir comunicação e jornalismo. Esse é o ponto. Que tipo de jornalismo a gente faz hoje? É o que eu falei há pouco, assim, é jornalismo de declaração. A gente reproduz declaração de fonte, mas isso é jornalismo? Essa é a questão que fica.